Vamos orar? Pai, diante do Senhor, ó Deus, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Pai, na certeza, ó Deus, que mesmo diante dos enfrentamentos da vida, diante das dificuldades que nós temos vivido a cada dia, Senhor, temos a certeza que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, ó Pai. Se isso não tem sido uma realidade, ó Deus, é porque não temos colocado a nossa confiança no Senhor. Talvez essa confiança tenha sido depositada em nós mesmos, na nossa própria experiência, no nosso próprio modo de viver, ó Deus. Isso tem nos levado cada vez mais ao sofrimento, à dor, ó Deus. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque nós lemos na Tua palavra que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abalam, ó Deus. Sabemos, ó Pai, das nossas estruturas, das nossas limitações, mas como é bom poder confiar no Senhor e confiar ao Senhor a nossa vida, ó Pai. Pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensinando, Deus, fortalecendo a nossa fé e dando a certeza do nosso testemunho, Deus, a importância do nosso testemunho diante das pessoas que nos cercam, ó Deus. Fala ao nosso coração, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Lá no finalzinho da Bíblia, você vai abrir em Hebreus, volta uma, você vai achar Filemon. Pequena carta, apenas um capítulo. Então você talvez perca ela no meio de tantos livros, tantas páginas, mas é uma carta que eu gosto bastante dela. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon era um senhor de escravos, um homem rico, um homem de propriedades, e era um homem senhor de escravos, que era comum no seu tempo. E Filemon abraçou a fé. Ele, através do apóstolo Paulo, ele conheceu esse Cristo, abraçou a fé, e ele começou dentro da sua casa a ter uma reunião. Uma igreja começa dentro do seu lar. E aí um dos seus escravos decide fugir, Onésimo. Decide pegar a sua malinha e ir embora. E nessa fuga que ele tem, acontece alguma coisa pelo caminho que ele acaba sendo preso. E na prisão ele conhece o apóstolo Paulo. E dentro da prisão ele é evangelizado pelo apóstolo Paulo, ele entrega seu coração a Jesus, e agora então ele tem o grande desafio de voltar ao seu senhor, Filemon, agora não mais como escravo, mas como irmão caríssimo, como a carta diz. E eles deveriam conviver juntos agora no mesmo lugar, no mesmo ambiente, como irmãos em Cristo. Mas para complicar toda a situação, todo escravo que fugia, ele poderia ser condenado até mesmo à morte. Então o seu senhor poderia condená-lo à morte por ter fugido. Então imagina a situação agora. Filemon, cristão, Onésimo conhece a Cristo, Filemon tinha a igreja dentro da sua casa, e agora Onésimo voltaria para a sua casa, para o seu local onde era escravo, e frequentaria a igreja do seu senhor, que era o senhor o qual ele havia fugido. E aí então somente o evangelho para colocar uma situação que pudesse ser reconstruída essas histórias, para que ele pudesse voltar para casa, que ele pudesse voltar e ser acolhido. E diz a tradição da igreja que Onésimo se tornou bispo. Ou seja, essa transformação do escravo fugitivo, voltou para casa, foi acolhido por Filemon e ele se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Então, somente o evangelho que pode fazer essas transformações. E diz assim a carta: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém,
Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Quando nós olhamos o mundo hoje, eu vi uma frase essa semana que passou, que eu achei interessante. O mundo onde tudo é superabundante, falta o amor fraterno. Um mundo onde tudo é exagerado, onde tudo está sobrando, menos a água, né? Mas tudo está sobrando, tem faltado o amor, tem faltado os relacionamentos. E quando nós pensamos na questão de relacionamentos, queridos, nós começamos a avaliar a nossa vida e acreditamos que nós temos relacionamentos. Afinal de contas, nossas redes sociais estão preenchidas com centenas e milhares de contatos. A nossa agenda do celular tem inúmeros números ali colocados. Nós convivemos com centenas de pessoas o tempo todo. Nós convivemos com uma igreja que tem sido cada vez mais preenchida de pessoas. Mas basta bater um momento de desespero, basta passar por alguma dificuldade, basta tentar achar alguém com o qual nós podemos abrir o nosso coração para dialogar, para conversar, para demonstrar as nossas fraquezas, nós vamos perceber como que se reduz as nossas redes sociais, como se reduz a nossa agenda do celular, como se reduz o número de irmãos que frequentam conosco a igreja. E se pensar em relacionamentos que edificam alguma realidade na nossa vida, vai diminuir ainda mais. Alguém que influencie, alguém que se importa conosco, alguém que passe algo de proveitoso para a nossa vida, a lista começa a diminuir. Um mundo onde a competitividade é tão grande, nós não podemos demonstrar as nossas limitações, as nossas fraquezas, porque temos medo de perder o espaço ao qual nós lutamos tanto para chegar. No mundo onde a individualidade é pregada com tanta assiduidade, nós entendemos que estamos sozinhos, mesmo estando em meio à multidão. E aí nós entendemos que os relacionamentos são apenas superficiais e muitas vezes propositais. É apenas o cumprimentar, o conhecer de longe, o morar próximo, mas não, como dizia antigamente, não comer 1 quilo de sal juntos. Não conviver próximo às pessoas. E proposital, aonde apenas em um certo momento aquela pessoa é importante para mim. Em certo momento aquela pessoa é útil para a minha vida e por isso que eu me aproximo dela, ou por isso que ela se aproxima de mim até ela conquistar aquilo que ela queria. E depois simplesmente se afasta e as coisas voltam à sua normalidade.
Quantas pessoas que procuram o nosso favor e assim que recebem, viram as costas e vão embora. Quantas pessoas nós estendemos a mão por um tempo e de repente nós nos encontramos com elas, parece que é apenas uma pessoa estranha. Já não há mais aquele comprometimento, já não há mais aquela proximidade. E quando nós pensamos em relacionamentos, Provérbios 27, ele fala o seguinte: assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu semelhante. Então o que nos molda, o que constrói, o que dá sentido para a nossa vida, é exatamente os relacionamentos. Só para entender de forma prática, só é mãe porque tem um filho. Então, sem o próximo, nós não temos noção de quem nós somos. Não há como construir uma comunidade a não ser a partir do outro. E é por isso que há tanta carência no mundo hoje, há tanta pessoa sofrendo a questão da solidão, do abandono, simplesmente porque as pessoas se afastam, ela perde noção de quem ela é. Ela não tem consciência de qual é a sua posição em determinado lugar. É como uma família se desfaz de repente. Aí o pai, ele perde o sentido de ser pai. Por quê? Porque não tem mais os filhos e a esposa. Assim a esposa, ela perde um pouco o rumo. Por quê? Porque não tem mais o sentido de ser esposa. Porque o esposo não está presente mais. E assim as nossas relações. Quantas amizades que nós tínhamos que nos davam significado, de repente elas vão embora, mudam de cidade, nos encontramos, a vida deixa de ter sentido, deixa de ter significado. E só para entender, queridos, eu não tenho nada contra animais de estimação, eu tenho 3 lá em casa, já tive vários em casa, só para entender o porquê da supervalorização dos animais de estimação. Porque até sorvete tem agora para o cachorrinho nosso viver tranquilamente em Araraquara, uma cidade tão quente como a nossa. Porque nós precisamos transferir essa carência de relacionamentos a outra realidade, e aí então nós olhamos os animais de estimação como grande alvo do nosso carinho, do nosso amor, da nossa sinceridade, e aí então nós começamos a inverter os valores, aonde eles se tornam mais importantes do que mesmo as pessoas que nos cercam. E aí, infelizmente, isso nada mais é do que transferir uma carência nossa. Para quem já assistiu aquele filme O Náufrago, vai se lembrar bem do que ele fez com aquela bola, que se tornou o seu amigo Wilson. Não falava com ele, não se movia, mas era o que deu a ele uma sobrevida. Porque ele precisava entender quem ele era, permanecer a sua consciência intacta, então ele criou o seu amigo. Quando de repente o amigo vai embora, ele entra em desespero, que é a cena mais famosa do filme, quando ele olha o Wilson indo embora sem possibilidade de resgatá-lo. Então, quando a gente olha os relacionamentos, nós precisamos aprender um pouco mais a importância deles na nossa vida. E ninguém entra num relacionamento e sai dele sem uma transformação. Nós sempre somos contagiados, contaminados, ou qual a palavra quiser usar, por outras pessoas na nossa vida. Lembre-se de um amigo que você conviveu muito tempo com ele. E comece a se lembrar quantas coisas você faz até hoje semelhantes a que ele fazia. Coisas, manias, brincadeiras, formas de agir, porque a convivência construiu isso na nossa vida. Simplesmente pelo fato de andar junto com alguém. E aí nós começamos a pensar nas nossas relações e entender que o relacionamento é fundamental para construir realidades nas outras pessoas e essas pessoas construírem realidades na nossa vida. Mas tem uma frase que diz assim: se eu sou o sábio, ele anda comigo. Mas se eu sou o tolo, eu andarei com ele. Mas a grande dificuldade do nosso tempo é que o tolo se transformou naquele que é o referencial. Aquele que deve ser o exemplo a ser seguido. Eu recebi um artigo essa semana. Gente, eu sou um pastor que vocês nunca vão me ver pregando, ensinando vocês a não assistir isso, assistir aquilo, porque eu creio que, passando os valores cristãos, nós sabemos exatamente o que devemos e o que não devemos ouvir, assistir, compartilhar. Mas eu recebi um artigo essa semana
E eu não assisti, graças a Deus, nenhum capítulo ou nenhum episódio, nenhum programa desse Big Brother. Mas pelo artigo, acho que é do Veríssimo que escreveu, dá para entender a realidade do que está acontecendo lá dentro. Aonde as piores coisas têm acontecido, aonde não mais se esconde. E aí a grande crítica era exatamente em relação ao apresentador. Um homem que já cobriu uma guerra, um homem que escreveu vários textos que influenciaram muitas pessoas, mas hoje se dá o luxo de apresentar um programa com as piores baixarias possíveis. E achei interessante que ele diz que são chamados de heróis. E são heróis ficarem trancados por tanto tempo em uma só casa. E o Veríssimo diz o seguinte, que heróis são aqueles que saem de madrugada a trabalhar, a lutar pela sua vida, construir os seus valores. Mas olhando a sociedade hoje, as roupas que nós olhamos pelas ruas, quem é o referencial? Os costumes hoje dos nossos jovens, a questão do carnaval que está chegando, quem tem sido o referencial para a sociedade hoje? Olhar para os nossos valores que foram transformados, muitos deles foram adaptados à nova realidade, nós começamos a entender quem tem sido a referência hoje no mundo. E aquela velha frase, se ele é o tolo, ele anda comigo. Mas se ele é o sábio, eu andarei com ele. Mas a questão é, atrás de quem nós temos andado e quem tem sido referência. E o Evangelho cobra de nós, Igreja do Senhor, que nós sejamos referência ao mundo. Que nós sejamos o sal e a luz. Que nós sejamos o grande luzeiro em meio às trevas, onde as pessoas vão olhar para nós e enxergar uma referência. Esse texto que nós lemos, essa carta que nós lemos, mostra claramente isso, a importância dos relacionamentos. Como que um relacionamento pode influenciar diretamente na vida de alguém, nas suas escolhas, nas suas vontades, nos seus sentimentos, entendendo que aquilo que nós passamos às outras pessoas traz a elas a possibilidade de visualizar o que é bom, o que é ruim. Entendendo que através da minha atitude, que eu faço diante dos meus relacionamentos, pode construir algo edificante, algo que transforma o destino, a eternidade daquela pessoa, ou simplesmente vai ser um momento que eu passo na vida dela, que vai conduzi-la ainda mais à perdição. Olhando o apóstolo Paulo, nesse texto, alguém que influenciou diretamente a vida de Filemão e a vida de Onésimo. Através do seu compromisso com o Evangelho, o apóstolo Paulo influencia, primeiro, a vida de Filemão, aonde ele, pregando o Evangelho, aquele homem compreende o Evangelho, entrega o seu coração a Jesus e compreende, através do comprometimento que Paulo tinha com a sua vocação, faz também de Filemão um vocacionado a levar o Evangelho às outras pessoas. O fato de que Paulo cuidava daqueles em quem ele encontrava, fez com que Filemão recolhesse na sua casa aqueles que abraçavam o Evangelho. O comprometimento com a sua vocação. E aí entender, a igreja precisa ter esse comprometimento com a sua vocação. A partir do momento que a igreja entende que ela é vocacionada a ser luzeira em um mundo que vive nas trevas, e começa a viver essa realidade, ela começa a influenciar de forma direta aqueles que estão olhando, para que eles também tenham o mesmo desejo de se transformarem, de olhar aquele comprometimento e dizer, é esse caminho que eu vou seguir. Se você não leu ainda o livro de Zacarias, dá uma lida nele, você vai encontrar uma profecia que ele faz quando vem toda a restauração, toda a transformação daquele povo judeu, que era um povo humilhado, um povo rejeitado, um povo condenado pelas outras nações. Mas quando vem a profecia, no finalzinho do livro vai dizer assim, muitos virão e pegarão nas vestes do povo judeu e vão dizer, nós iremos com vocês. Queridos, é um texto que talvez você já tenha lido, ou que ainda vai ler e vai passar batido, mas entender que a transformação que Deus iria fazer naquele povo, os outros povos que humilhavam, que criticavam, que julgavam, esses outros povos iriam segurar nas vestes do povo judeu, iriam dizer,
nós iremos com vocês, porque Deus realmente está com vocês. E é exatamente isso que Paulo vai dizer aos romanos, quando diz que essa geração clama pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde um mundo que não tem referenciais possam olhar para a nossa vida, alguém que se compromete com a vocação que Cristo deu, olhar para nós e vão dizer, aonde você for, eu quero ir atrás, porque verdadeiramente Deus está na vida de vocês. Então as pessoas irão passar pelas portas das igrejas e vão dizer, este é o lugar, porque eu vejo que na vida dessas pessoas, verdadeiramente Deus se faz presente. Mas primeiro, quando a gente assumir um compromisso com a nossa vocação, a vocação que Pedro fala na sua carta, que nós somos sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então, a partir do momento que a igreja entende que ela precisa proclamar a Cristo Jesus, ela se torna referencial. Mas também, outra realidade na vida do apóstolo Paulo, é o seu comprometimento com o ensino de Jesus. O comprometimento que Paulo tinha com aquilo que Jesus ensinou. A gente fala assim, muitos dizem que não é cristianismo, mas é através do ensino de Paulo que nós vivemos, porque o Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, então nós apenas vivemos o que Paulo ensinou. Mas em todo o tempo, o foco do apóstolo Paulo era exatamente aquilo que Cristo ensinou. Tanto que ele deixa claro, sede depois os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso nós precisamos entender, o comprometimento com a nossa vocação, mas também o comprometimento com o que Cristo tem nos ensinado. É interessante quando Paulo fala no capítulo 2 aos de Éfeso, quando ele fala assim, que nós não devemos andar como nós andamos outrora, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, mas ele diz, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Ou seja, se é que de fato nós temos ouvido o que Jesus tem dito a cada um de nós. Porque é uma facilidade hoje interpretarmos a realidade da vida através da cultura e não mais através do Evangelho. A cultura hoje, do momento, se torna a nossa referência, não mais o Evangelho. Só para a gente entender. Quantas coisas nós entendíamos como errado, nós tínhamos consciência que aquilo era pecado, mas diante de uma sociedade que liberou tantas realidades, nós começamos a pôr em dúvida até mesmo aquilo que nós acreditamos. Quantas pessoas, por exemplo, compartilharam nas redes sociais a palavra do Papa que dizia: quem somos nós para condenar ou dizer que Deus não atende aqueles que não vivem uma realidade do Evangelho, estão buscando a presença de Deus? Quem somos nós para julgá-los? Queridos, buscar a presença de Deus não depende dos princípios humanos. Buscar a presença de Deus depende dos princípios dele. A forma que nós adoramos, a forma que nós nos achegamos a Ele, é Ele que dá os princípios. Então não é o que a cultura está dizendo que vai nos direcionar à vontade de Deus. Porque se assim fosse, nós sabemos que a pior condenação que Deus pode dar a qualquer ser humano é nos deixar a nossa própria sorte. Porque se a gente for bem sincero de coração, entender se nós queríamos estar buscando a presença de Deus ou vivendo no mundo, nós sabemos os nossos desejos, nós conhecemos as nossas fraquezas, nós iríamos entender o quanto nós queríamos estar longe da presença de Deus. Mas os princípios, parte dele. Isso que o apóstolo Paulo fala, se outro vier pregando o evangelho, que não seja esse que foi dito a vocês, que seja anátema, que seja maldição. Queridos, comprometimento com o evangelho, com o ensinamento de Jesus. Mas também, o apóstolo Paulo se torna referência a Filemon e Onésimo pela sua própria transformação de vida. O apóstolo Paulo experimentou de uma forma pessoal e prática na sua vida a transformação do Evangelho. Então, quando Paulo escreve essa carta a Filemon, Filemon já tinha consciência do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aquele que era o perseguidor da igreja, aquele que defendia de uma forma assídua a questão da lei de Deus, a ponto de não olhar o que Deus estava fazendo.
E aí então ele se torna o maior dos apóstolos, o maior dos pregadores, o maior dos plantadores de igreja. Aquele que saiu perseguir para que a igreja não avançasse, se tornou aquele que levou o evangelho para todos os lugares. Queridos, a transformação pessoal influenciou a vida de Filemão e de Onésimo. O grande problema é que nós tantas vezes queremos influenciar as pessoas sem antes transformar a nossa própria vida. Sem antes experimentar a própria transformação do evangelho. E aí tentar passar a outros a receita sem antes ter realizado, ter experimentado aquilo, e aí cobrar das outras pessoas que elas façam aquilo que na teoria nós sabemos que é o correto, mas na prática nós não estamos vivendo. Era exatamente isso que acontecia com os fariseus, aonde Jesus direciona a palavra a eles dizendo, sepulcro caiado. Ou seja, belo, formoso, cheio de teorias, mas podridão por dentro, aonde não passou pela transformação. E aí o apóstolo Paulo podia pregar com autoridade exatamente por isso, pelo seu compromisso com a sua vocação, compromisso com o ensino e através da sua transformação pessoal. E aí então Filemão podia olhar para ele e entender que é interessante o jogo de palavras que o apóstolo Paulo vai escrevendo ao longo da carta, entendendo que Filemão era um homem de autoridade. Aquilo que ele falava, as pessoas tinham que obedecer porque era senhor daquelas pessoas. Era um homem de propriedades e aí então ele poderia comprar qualquer coisa, conquistar qualquer coisa. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, eu poderia até obrigá-lo, já que diante de Cristo eu sou aquele que levou o evangelho a você. Você deve a sua própria vida a mim, mas eu prefiro pedir em nome do amor. Em nome do amor para que você também venha agir em nome desse amor. Porque tantas vezes, queridos, nós começamos a olhar essa transformação que queremos das pessoas, mas não entendemos o amor de Deus apresentado a nós. O amor de Deus que alcançou cada um de nós. E desta mesma forma transmitir esse amor às outras pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco que mudou, como que Filemão influenciou também a vida de Onésimo, para entender o porquê que nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida, para que outras pessoas sejam influenciadas por aquilo que nós cremos. E entender, eu já falei isso aqui há uns 2 anos atrás, se cada pessoa cada cristão influenciasse uma pessoa durante um ano para influenciar uma pessoa, e essa pessoa abraçasse a fé em Cristo, nós somos uma igreja de média de 400 membros, fora os que frequentam sem ainda se tornarem membros. Se em um ano cada um de nós influenciássemos uma pessoa, no final do ano nós seríamos quantos? 800. E se o ano seguinte cada um influenciasse uma pessoa a conhecer o Evangelho, 1.600. 2 anos, 3.200. 3 anos, 6.400. E aí, querido, só para a gente entender, em um ano, nós convivemos 365 dias com várias pessoas. Com várias pessoas que talvez nem saibam a fé que nós temos, o Deus ao qual nós servimos, aquilo que eu creio como ensino para a minha vida. Eu tenho, como pastor, às vezes a gente corre o risco de isolar os relacionamentos apenas com aqueles que são crentes. Então, apenas com o convívio da igreja. Então a gente tem a facilidade, porque visita as pessoas, está próximo das pessoas. Então nosso círculo de amizade se torna apenas aqueles que já conhecem o Evangelho. Mas graças a Deus a Rebeca começou a estudar na escolinha o ano passado. Então nós começamos a ampliar esse círculo de relacionamentos. E aí começamos a conhecer pessoas de fora da igreja. E aí começamos a entender a importância de cada atitude nossa, de cada gesto nosso, de cada palavra que a gente dá e como isso vai transformando as pessoas. Hoje uma dessas pessoas me chamou na porta da escola e falou assim, Alexandre, eu quero agradecer. Eu entrei na internet e vi um vídeo que você colocou das suas voltas das férias, que foi o sermão de domingo. E mudou o meu dia, porque eu comecei, em vez de assistir o programa no celular enquanto eu limpava a casa, comecei a andar com ele escutando. E olha, começou a falar ali, o Paulo chegou, o marido chegou, começou a ouvir também. E há um tempo atrás nós demos a eles uma Bíblia do papai. Ela falou assim, voltamos a almoçar na mesa agora.
coisa que nós não fazíamos, porque lá um trechinho explica embaixo a importância da família almoçar na mesa. E aí a gente começa a perceber assim, como que pequenos relacionamentos vão influenciar pessoas. E nós temos um ano todo, e muitas vezes as pessoas influenciam a nossa vida, mas nós não conseguimos sequer mudar um palavreado, uma atitude, um gesto das pessoas que nos cercam. E aí o apóstolo Paulo tem essa convicção, e Filemão também tem essa mesma realidade. Como que Filemão influencia a vida das pessoas ao seu redor? Primeiro, versículo 5 diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Primeira realidade na vida de Filemão que fez com que ele influenciasse as pessoas ao seu redor é que ele amava a Jesus. O seu amor por Jesus, a quem ele demonstrava através da prática, de 3 formas. Amava Jesus acima de suas propriedades. Ele possuía muita coisa, mas o seu amor a Jesus ia além do seu apego às suas propriedades. Receber em casa pessoas que começavam a caminhar com o Evangelho, a ponto de receber o próprio escravo fugitivo dentro da sua casa. E é interessante que o apóstolo Paulo termina a carta dizendo assim: certo que farás muito mais do que eu estou lhe pedindo. Ou seja, tem outros escravos na sua casa. Tem outras pessoas que precisam receber o mesmo amor. Assim como você vai recolher na sua casa Onésimo, eu sei que você vai muito além e recolher outras pessoas dentro da sua casa. Queridos, amar a Jesus acima das nossas propriedades, acima daquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Conheci uma pessoa que ele sempre dizia assim: pastor, quando Deus me der um carro, vou levar o pessoal para casa, vou dar carona para todo mundo. E Deus foi bondoso, deu um carro para ele. E era interessante assim, quando começava a trovejar, ou começava a chover, quando estava impetrando a bênção, aquele irmãozinho saía da igreja, ia embora. Um outro, a gente buscava as crianças, nós tínhamos um trabalho de buscar as crianças pelos bairros e trazer para a igreja. Então, o Itararé, a gente fazia exatamente isso. Ia pelos bairros, pegava as crianças e trazia para a igreja. E por consequência disso, eu tinha um Gol, começou a quebrar o Gol, começou a ter gasto muito alto de combustível. E um dia eu falei: Janaína, a gente não tem condições de pagar o combustível, pagar o carro e os consertos, a gente vai ter que desfazer desse carro. E aí nós nos desfizemos dele e compramos um Fuscão, bonitão, e começamos a buscar as crianças com esse Fusca. Você sabe o que é o chiqueirinho do Fusca, né? Aquela partinha atrás. Um dia um irmão com um carro importado da igreja, colado atrás de mim, assim, eu com o Fusca na frente, ele atrás, aí eu na porta da igreja colocando as crianças, elas entrando no chiqueirinho do Fusca. Ele olha para mim e fala assim: pastor, o senhor não vai levar essas crianças assim não, é perigoso. É melhor você deixar um tanto aqui e vem buscar depois. Entrou no carro e foi embora. Queridos, resumindo a história, eu comecei a mudar as mensagens naquela igreja. A igreja ela fez o caderninho de ouro para que nós pudéssemos comprar uma Kombi 82 para buscar as crianças, trazer na igreja, e assim nós fizemos, reorganizamos a mocidade, adolescentes, a UPA, a UCP, todo o trabalho da igreja, plantamos uma igreja no assentamento com aquela Kombi. Mas aqueles que diziam amar a Jesus, amavam menos do que as suas propriedades. Porque era mais importante manter o carro limpo e mostrar que o Fusca era perigoso andar no chiqueirinho, do que falar assim: eu amo tanto Jesus, que eu vou colocar essas crianças dentro do meu carro. Queridos, amar a Jesus acima da sua própria posição. Ele era senhor de escravos. Ele tinha as pessoas sujeitas à sua vontade. Mas ele amava as pessoas acima da sua posição. Ou seja, ele tornava-se comum
a todas aquelas pessoas. Não tinha diferença da sua posição em relação aos seus escravos, seus funcionários da fazenda ou qualquer outra pessoa. Eu já falei aqui que apenas o Evangelho, apenas a igreja tem condição de fazer isso se tornar comum. Aonde um doutor, um graduado, um médico pode conviver num espaço com alguém com uma profissão um pouco menos privilegiada de igual modo, sem ninguém julgar o outro, sem ninguém condenar o outro. E Deus olha essa unidade até mesmo nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Coisa que vocês nunca vão me ver fazendo é agradar um porque o dinheiro que ele dá na igreja é maior do que a do outro. Isso vocês nunca vão me ver fazendo. Por quê? Porque ninguém dá mais dízimo do que o outro. Qual que é o valor do dízimo? 10%. Então não tem 1.000, 2.000, 5.000, 10 reais, R$1. É 10%. Então ninguém dá mais do que o outro, porque Deus constrói essa unidade até mesmo nisso. Naquilo talvez que seria o maior motivo para que trouxesse divisão, de qualidade, de poder, de interferência, Deus falou assim, não vai ser assim não. Vai ser unidade até mesmo nisso. E aí então, ele amava Jesus acima da sua própria posição. Como assim? Eu vou sentar no banco igual ele? Não. O Evangelho faz isso na gente. A unidade de posição. E queridos, acima dos seus direitos. Ele tinha direito de condenar aquele escravo, mas ele tomou a decisão de perdoar aquilo que ele havia feito. Então, Filemão amava a Jesus acima das suas propriedades, acima da sua posição e dos seus direitos. Mas ele influenciou também aquelas pessoas tendo fé em Jesus. Tendo fé em Jesus. A única maneira de influenciar positivamente outras pessoas é através da nossa fé em Cristo, tornando-se discípulo dele e abraçando a causa de Jesus. O fato de dizer que nós temos fé em Cristo precisa ser transformado em atitudes. E a forma que ele abraçou isso foi, eu entendo que eu sou discípulo de Jesus e eu estou abraçando a causa de Jesus. E em abraçar a causa dele é exatamente fazer uma igreja na minha casa, onde as pessoas possam vir, participar, adorá-lo, aprender dele, porque eu entendo que é na comunidade, é na igreja que as pessoas são transformadas. É entender que eu preciso da igreja. Eu preciso entender que a igreja é projeto de Deus para que eu possa transformar a minha vida e através dessa unidade, transformar a vida de outras pessoas. Esta é a razão pela qual você está aqui hoje. Esta é a razão pela qual nós estamos anos após anos frequentando uma igreja. Porque entendemos que é projeto de Deus. Porque entendemos que apesar dos defeitos do homem, aqui é projeto de Deus. É aqui que nós vamos ser edificados, transformados. É aqui que nós iremos receber a bênção de Deus, abençoar outras pessoas. Aqui há a presença do Senhor. É muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque apenas um espaço com cadeiras confortáveis, ar-condicionado, alguém que vem dar uma palavra, uma boa música, não é o que nos motiva a estar na igreja. Porque se amanhã quebrar o ar-condicionado, o louvor não for uma boa música, a pregação não for tão boa assim, nós continuaremos na igreja. Porque é isso que nós entendemos como projeto de Deus. Queridos, ele influenciou amando a Jesus, tendo fé em Jesus e amando o seu próximo. Amando o seu próximo. A gente olha o que Paulo diz sobre Filemão. Filemão, eu tenho olhado o amor que você tem para com todos os santos. O amor que você tem demonstrado para com aqueles que têm abraçado a fé. Para com aqueles que estão começando a caminhar naquilo que Jesus tem ensinado. Como você tem demonstrado amor para com cada um deles. E João vai escrever isso no capítulo 13, dizendo que nós seremos reconhecidos como discípulos apenas quando nós amarmos uns aos outros. Queridos, você pode fazer as melhores obras. Você pode ser aquele que frequenta a igreja assiduamente. Você pode ter o conhecimento bíblico, doutrinário, teológico mais profundo possível. Mas se as pessoas não olharem para você como alguém que ama o seu próximo, com toda a sinceridade de João, você não será reconhecido como discípulo de Jesus. Quando nós colocarmos tudo isso como primeiro lugar,
achando que as obras, as atitudes, ao ajudar alguém, o fazer boas obras, vai nos fazer discípulos. Ele vai dizer não. Mas quando nós amarmos o nosso próximo, como Jesus nos amou, entendendo que nós éramos pecadores, não tinha nada em nós que chamasse a atenção de Jesus. Mas Ele escolheu nos amar. Quando escolhermos amar os outros, somente assim, nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, quando alguém muitas vezes questiona a nossa fé, questiona o que nós cremos, questiona que nós andamos com Jesus, eles estão questionando nada mais do que o amor que nós demonstramos às outras pessoas. Somente isso vai demonstrar que nós somos seguidores de Jesus. Mas, por último, o que fez com que Filemão influenciasse a Onésimo e a outras pessoas é que ele tinha fé no seu próximo. Fé no seu próximo. Coloque-se no lugar de Filemão agora, recebendo uma carta do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz que com o próprio punho eu assino essa carta. Imagina você chegando na sua casa, tendo ali um menino na porta da sua casa, esperando você chegar, e aquele menino diz assim, olha, pediram para entregar. É uma carta do apóstolo Paulo. E lembrando com carinho o que Paulo fez por ele, o que Paulo ensinou, a luta de Paulo para que ele pudesse conhecer do Evangelho, os momentos que eles conviveram juntos, a alegria de receber aquela carta. E de repente ele abre a carta e Paulo começa a elogiá-lo. Olha, eu tenho ouvido a seu respeito, que você tem amado o seu semelhante, que você tem acolhido as pessoas na sua casa, que você tem experimentado a transformação do amor de Cristo na sua vida. E ele começa a ler aquilo e começa o seu coração se encher de alegria, porque Paulo soube que ele estava pregando o Evangelho, que ele estava vivendo o Evangelho. Mas de repente ele diz, quanto ao teu servo Onésimo, que antes foi inútil para você, agora ele é útil para você e para mim. Receba-o na sua casa como a mim mesmo. Esse mesmo amor e carinho que você abriu a carta para entender que eu estava escrevendo, recebe na sua casa agora. Aquele que fugiu, aquele que traiu a sua confiança, recebe não mais como escravo, muito além de escravo, como irmão caríssimo no Senhor. Qual seria a sua atitude diante de uma realidade dessa? Alguém que talvez já tivesse tido uma reunião com alguns homens da sua fazenda, dizendo assim, vamos atrás dele, vamos capturá-lo, vamos trazê-lo de novo, que ele vai ter que pagar o que ele fez. E de repente você recebe uma carta dizendo, olha, você precisa agir de forma diferente. Você precisa olhar, entender que ele era inútil para você, porém agora ele é útil para você e útil para mim. Eu queria que ele ficasse comigo, mas achei por bem que ele fosse até você. Eu poderia até obrigá-lo a acolher, mas eu prefiro acreditar no amor que você tem demonstrado às pessoas. E aí, pela tradição da igreja, nós entendemos que ele se tornou um bispo da igreja de Éfeso, um dos líderes da igreja. E aí significa que Filemão acolheu o pedido do apóstolo Paulo, recebeu na sua casa, cuidou dele e deu a ele o crescimento que ele precisava. E aí nós vamos entender que uma das formas que Filemão influenciou a vida de Onésimo foi tendo fé no seu próximo. Tendo fé na vida do seu próximo. Primeiro, para ter fé na vida das pessoas, nós precisamos acreditar na mudança que elas podem ter. Hoje, infelizmente, nós temos a facilidade de rotular pessoas e questionar se elas podem ter uma transformação nas suas vidas. Mas Paulo ensina a Filemão, dizendo, Filemão, você foi transformado por esse Evangelho. Então acredita que Onésimo também foi transformado pelo mesmo Evangelho. E acolha na sua casa, porque ele vai demonstrar isso na prática diária. Queridos, nós precisamos voltar a acreditar que as pessoas podem mudar, que elas podem ser diferentes, que elas podem passar pela transformação que o Evangelho pode dar a elas. Às vezes nós olhamos para alguém e falamos, esse jamais vai abraçar o Evangelho. Esse jamais vai querer aceitar Jesus na sua vida. E de repente nós somos surpreendidos com essa pessoa, andando com uma Bíblia na mão, buscando a Deus em uma igreja, nós olhamos e falamos, olha, aquilo foi um milagre de Deus. Mas lembrando que foi um milagre o qual nós não acreditávamos.
qual nós não colocamos uma confiança na vida daquela pessoa. Segundo, acreditando que pessoas precisam de acolhimento. Pessoas precisam de acolhimento. Uma vez no centro de Ponta Grossa é uma cidade de 320 mil habitantes. Nós pastoreávamos a igreja exatamente no centro da cidade, a igreja tinha 700 membros. Era bem no centro da cidade, atrás da igreja tinha um calçadão. E uma vez nós fizemos o 24 horas, que era 24 horas para alcançar uma vida. E durante 24 horas tivemos programações de hora em hora. Desde visitar velório, e alcançar os profissionais do sexo, os caminhoneiros. Mas 1 hora do dia nós fomos para o calçadão. Com um coração grande na nossa frente, escrito abraço grátis. E nós nos dispomos a abraçar as pessoas que passavam por nós. Então era simplesmente, vinha alguém, nós parávamos na frente, abraçávamos e falávamos que Jesus amava muito aquelas pessoas. Queridos, para surpresa nossa, as pessoas nos abraçavam apertado e choravam. Uma senhora me abraçou apertado, chorava e dizia, é meu aniversário, o único abraço que eu ganhei hoje foi esse. Nós tínhamos 2 meninas gêmeas que foram conosco, aquelas meninas se tornaram conselheiras naquele dia. Olhava no canto, tinham muitos jovens com a gente, olhava assim, pessoas sentadas, abraçando, conversando com elas, querendo saber por que elas estavam fazendo aquilo. Apenas porque nós paramos para abraçar. Não fomos nós que inventamos isso. Coloca lá no YouTube, coloca assim, abraço grátis. E você vai ver a reação das pessoas quando são abraçadas de forma assim gratuita no meio da correria do dia a dia. Porque pessoas precisam de acolhimento. Pessoas precisam apenas de um olhar, de um sorriso, de um bom dia. Comece a tratar diferente a caixa do supermercado, o atendente da padaria, o cobrador que vai na sua casa, se tiver. Aprenda a acolher, aprenda a dar uma palavra diferente. E você vai perceber como as pessoas mudam. Porque somente o amor pode quebrantar corações. Esse acolhimento, eu imagino o medo que Onésimo chegou na casa de Filemão. E quando abre a porta, Filemão, quebrantado diante do Senhor, deve ter o acolhido e o abraçado. Pessoas precisam ser acolhidas. Receba-o como a mim mesmo. E também, queridos, acreditando que precisam de relacionamentos sinceros. Não foi simplesmente acolher, mas deve ter tido uma conversa naquele dia. Para entender que o Evangelho transformou a vida dos dois, e os dois agora se tornaram irmãos caríssimos no Senhor. Um mundo onde não tem referenciais, e a nossa única forma de influenciar pessoas é através de relacionamentos, nós precisamos resgatá-los. Entender que, como Jesus, apenas um motivo, a sede unia ele e aquela mulher. Mas a partir da sede, Jesus prega a ela a eternidade. E aquela mulher se torna a primeira missionária do Novo Testamento, aonde apenas um homem dedicou um tempo a ela, dizendo uma verdade sobre o Evangelho, aquela mulher foi transformada. Tem coisas que nos unem às pessoas, e nós podemos, a partir delas, ensinar sobre o amor de Jesus. Valorize mais aqueles 5 minutinhos com alguém do seu lado, seja numa fila, seja numa viagem de ônibus, seja no local de trabalho. Entenda que as suas atitudes são fundamentais para influenciar outras pessoas. E atitudes podem trazer pessoas para edificação, mas podem afastar pessoas por muito tempo de entender o amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça como Paulo, como Filemão, e futuramente como se transformou em Onésimo. Pessoas que influenciaram as suas gerações. Amém? Pepe trouxe informações. E aí, Pepe, qual que é a realidade? Ei, isso não é no final? Acabou. Quer falar? Não acabou. Acabou. Araraquara 3, Recife 2, Feira de Santana, Goiânia, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, São José do Rio Preto, Londres, Nagoya, Jacareí e Pirassununga. Tivemos total 16 acessos. Queridos, comece a divulgar mais para aquele... Eu sempre falo que esse site não é feito, a transmissão não é feita para a igreja. É feito para aqueles que
talvez tenham uma vergonha, um preconceito e vir à igreja, nós podemos falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, conheça a nossa igreja e dá o site para ele acessar. Ele pode ver como é o nosso culto, como que as coisas acontecem, para que ele possa ter o desejo de vir. Então, começa a divulgar mais. Deixa na mesa de alguém o endereço da igreja, tá o computador do amigo trabalhando lá, fala, presta só um segundinho, entra, acessa o site da igreja e sai. Depois ele vai lá, ele vai ver que está salvo. É uma forma de a gente poder alcançar. Porque os nossos amigos que não têm Jesus no coração, eles não têm medo ou vergonha de deixar um convite para o carnaval na nossa mesa, a comentar o que eles vão fazer ao longo do carnaval. Mas comece a deixar o endereço do site da igreja, eles vão saber por que a gente tem expectativa quando chega o carnaval, o coração voltado para Jesus. Amém? Vamos orar pelos nossos acampamentos, começam no sábado, e não só os nossos, mas de todas as igrejas estarão reunidas neste final de semana. Teremos culto normalmente aqui na escola dominical e no culto domingo à noite. Então você que não vai para nenhum acampamento, venha na igreja, domingo de manhã e domingo à noite. Vamos orar? Vamos colocar em pé, vamos agradecer e pedir a Deus que fortaleça a nossa intimidade com Ele, para que através dessa intimidade, desse relacionamento com Ele, possamos convidar outras pessoas para também desfrutarem desse relacionamento. Pai, diante do Senhor, ó Deus, sabemos da nossa responsabilidade de sermos sal, sermos luz, sermos luzeiros que resplandecem em meio às trevas, com o dever, ó Pai, de pregar a palavra do Senhor, de viver, testemunhar, testificar dessa realidade. Nós temos experimentado este cuidado do Senhor, ó Deus, e que possamos, através daquilo que temos experimentado do Senhor, poder levar essa mensagem às outras pessoas, para que elas possam entender que também é possível receberem da transformação do Evangelho, ó Deus. Isso nós vimos na vida do apóstolo Paulo, nós vimos na vida de Filemão, nós vimos, ó Deus, na vida de Onésimo, nós vimos na nossa vida, e queremos ver isso em vida de outras pessoas, ó Deus, que possam olhar para a nossa vida, entender que é possível que o casamento delas sejam transformados, que os filhos possam ser convertidos, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos que tantas pessoas que nos cercam precisam do amor do Senhor, precisam do acolhimento, de uma palavra amiga, uma palavra transformadora, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Ensina-nos, ó Deus, a avaliar melhor as nossas atitudes, para que possamos, através delas, ó Pai, demonstrar o amor do Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa noite, por essa palavra, que ela fique guardada no nosso coração, e que possamos em cada momento vivê-la, ó Pai, para que o nome do Senhor seja honrado. Queremos, como igreja do Senhor, interceder por todos os acampamentos que teremos, ó Deus, ao longo desse final de semana, ó Pai. Sabemos que centenas, milhares de igrejas estarão reunidas por esse país, ó Deus, com o desejo de pregar o Evangelho, de ter um compromisso maior com o Senhor. Tantas outras, ó Deus, terão um compromisso, ó Deus, o desafio de ir aos locais de festa para pregar a Tua palavra. O que pedimos ao Senhor, ó Pai, é unção. Pedimos ao Senhor temor, ó Pai, a sabedoria, ó Deus, para que haja transformação de vidas, quebrantamentos, ó Deus, pessoas possam se voltar para o Senhor, pessoas venham renovar o compromisso com o Senhor, ó Pai. Desde já prepare a cada pastor, a cada líder, a cada pessoa responsável por trazer a mensagem, para que seja um instrumento nas Tuas mãos. Prepara todas as equipes, ó Deus, que irão trabalhar nesses acampamentos, ó Deus, para que também sejam instrumentos nas Tuas mãos, entendendo que tudo isso é vocação, é ministério, deve ser feito com amor, ó Deus. E livra, Pai, a Tua igreja de qualquer mal, de qualquer imprevisto, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ser um testemunho a este mundo, que é melhor estar na presença do Senhor do que as portas da perversidade, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção, Deus, sobre cada acampamento, sobre cada igreja, e as igrejas estarão reunidas também no final de semana, ó Pai. Que seja um tempo do Senhor na vida de cada pessoa que adentrar a igreja, ó Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja. Abençoa-nos, ó Deus, por amor do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém.